Boa tarde, Sandro Moura da Amargosa. A gente vai entrevistar o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Amargosa. A gente vai perguntar aqui o que foi que aconteceu hoje, né? Que infelizmente algumas pessoas não deixaram a sessão continuar. Vamos ouvir algumas palavras aqui dele. Eu gostaria primeiro de desejar uma boa tarde a Sandro Moura. Quero parabenizar o seu trabalho como um interlocutor do meio de comunicação e dizer o seguinte, que a Câmara, a gente procurou fazer a sessão transcorrer normalmente. Inclusive marcamos uma reunião antes da sessão com os 13 vereadores, onde eu pude aqui dispor de um ofício enviado pelo advogado Adoc, informando que infelizmente ele não poderia estar presente para a defesa do ex-gestor Valmir Sampaio. Aí entramos em diálogos e fomos para a sessão, porque a sessão estava marcada para hoje, e aí eu não poderia adiar essa sessão, porque essa sessão teria que acontecer sim, porque a gente tem que respeitar os trâmites legais e legítimos por lei, né? Quando chegou na sessão, a gente pediu 5 minutos de interferência para que a comissão de julgamento referidas contas do exercício de 2011 do ex-prefeito Valmir Almeida Sampaio procedesse da melhor forma, sendo que eu fiz questão de informar a todos os presentes e principalmente aos vereadores que o prefeito tinha que ter amplo direito de defesa, né, para que não viessem amanhã ou depois dizer que o presidente estava sendo conivente, né, e fazendo algum ato para favorecer o ex-prefeito. Então, a gente sabe que se o prefeito não tem um julgamento justo, porque o advogado, Adoc, tem que fazer a defesa, ou o próprio prefeito vir fazer a defesa, então os mesmos não vieram para a sessão, então a gente expôs isso em sessão, dei 5 minutos, a comissão se reuniu, depois me trouxeram um requerimento, pedindo para que a sessão fosse dia 23. Perfeitamente o que fizemos. No nosso regimento interno e na lei orgânica do município de Amargosa, prevê que todo requerimento que é posto, mesmo que seja na hora da sessão, seja apreciado pelo plenário e depois votado. Foi o que fiz. E aí, quando colocamos, apesar de não vir nenhum consenso, a comissão não veio em consenso das datas. Uma parte da comissão queria dia 6 de novembro, outra parte queria dia 23 de outubro. Então, como não veio um consenso, nós tivemos que botar em discussão e votação. E foi assim que eu fiz. Botei em votação e em discussão. E no calor da discussão, falou alguns vereadores, depois foi o vice-presidente da Câmara e presidente da comissão que está julgando as contas do prefeito, do ex-prefeito Valmir Sampaio no exercício de 2011. Infelizmente, o presidente da comissão e vice-presidente da Câmara é uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa que está procurando colocar, e aí num ditado popular, Sandro, eu tenho que dizer isso, chifre na cabeça de cavalo. Porque a gente já tinha discutido isso, tá entendendo? Ele aí criou uma celeira, brigando com funcionários da Câmara, que isso está sendo julgado. Eu tenho muitos ofícios, tanto dos próprios edis, informando o decoro parlamentar dele, como dos funcionários, que criou situações desagradáveis durante esse processo. E aí, na sessão, ele aí insinuou que eu haveria ter xingado ele. Menos verdade. É uma pessoa que precisa de um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico,
Tá entendendo? Porque é uma pessoa que não está correspondendo como uma pessoa normal e criou a maior confusão. Então, para que a gente podemos manter uma ordem, porque eu já vi que estava seguindo pelo rumo diferente. A sessão já saiu do normal para o inormal. E aí, meu irmão, a gente não pode, como presidente da Câmara, deixar que as pessoas que ali estão presenciando a votação dessa sessão, eles tivessem nenhum prejuízo físico ou moral. Então eu achei por bem encerrar a sessão, porque houve palavras obscenas, desacato à mesa diretora, ele como um vice-presidente da Câmara fazer esse tipo de papel, isso fica feio para ele. Então a gente achou por bem encerrar a sessão, e foi o que eu fiz. Então encerramos a sessão, infelizmente em plena discussão do requerimento para ver o dia que seria votada a Câmara. Agora a gente vai se reunir, a mesa diretora, juntamente com os demais edis, e marcar uma nova data. E eu gostaria que essa data fosse o mais rápido possível, né? Então, é isso que aconteceu. Então, o vice-presidente da Câmara, infelizmente, precisa ter um acompanhamento de um psicólogo, porque ele está desequilibrado. Presidente, uma coisa que a gente não entendeu bem, principalmente eu que sempre acompanhava as matérias da Câmara, o então atual vice-presidente José Vaz, ele fazia parte do grupo dos 8 vereadores, né? Ele saiu recentemente há pouco tempo, a gente não sabe se ele está lá no outro grupo, em que parte ele está, que até agora ele não concedeu entrevista para a gente queria entender. Ele disse pra gente no começo, logo quando a gente ia fazer uma entrevista, que infelizmente não foi lá, que ele votaria a favor de Valmir. Por que ele teve essa mudança toda, o senhor sabe? Bom, aí, como eu já lhe falei recentemente, existe um problema psicológico, mas eu não posso nem falar nesse detalhe, porque também a política é um processo dinâmico, a gente não sabe o que foi que aconteceu, o que é que está por trás dessa mudança de comportamento do vereador, apesar de a gente entender que ele tem comportamento como um camaleão, trocando de cor todos os dias, né? Mas eu posso garantir aqui pelo meu grupo, que é o vereador Val, o vereador Gabriel, o vereador Zeu, o vereador Renato, o vereador Paulinho e o vereador Miguel Silva. Né? Esses eu sei que são pessoas idôneas, que realmente têm uma posição muito diferente do que esse vereador aí que o senhor Sandro fala, que é o vereador, o vice-presidente da Câmara. Ele, no início, realmente começou junto conosco, eu não sei porquê, eu não sei o que foi que houve, eu não sei se foi briga de infância com o prefeito Valmir Sampaio, tudo isso a gente precisa entender. Né? Porque ele, além de ser pessoa, além de ele ser candidato a vereador, que participou de um processo eleitoral em 2012, apoiando o prefeito indicado pelo prefeito Valmir, ele é parente do prefeito Valmir. E ele demonstrou o tempo todo que estaria do lado do prefeito Valmir. Eu não apoiei o candidato do prefeito Valmir, mas por circunstâncias do destino ou pela própria política que tem um processo dinâmico, nosso candidato derrotado, que foi Carlinhos Rabelo, perdeu a eleição, Júlio Pinheiro perdeu a eleição e a gente unificou as forças. Eu não posso deixar aqui de destacar o apoio que tive do vereador Val, naquele momento, onde me indicou a ser presidente da Câmara de Vereadores, e a gente teve o apoio dos 6 vereadores, naquele momento, unido com o vice-presidente da Câmara. Depois o vice-presidente da Câmara, não sei o que foi que aconteceu com ele, às vezes a gente sabe que distúrbio mental existe, né? Ele pode ter tido algum distúrbio mental e procurado uma outra forma, um outro jeito para fazer política,
né? Porém, a gente sabe que distúrbio mental a gente não entende como um político. A pessoa, para entrar na política, tem que ter seriedade, tem que ter posição política. Então, eu não tenho medo de dizer que estou unido com o prefeito, estou unido com o governador Rui. Nós tivemos uma vitória agora excelente no primeiro turno, né? Elegemos nossos representantes no Congresso Federal, na Assembleia Legislativa, o qual eu tenho uma satisfação enorme de dizer aqui que fui um dos colaboradores para conseguir a maior votação para o deputado estadual Rogério Andrade, né? E aí, assim, eu acho, aqui eu quero finalizar assim, Sandro, e disposto também a responder qualquer indagação sua do Amargosa Urgente, porque eu quero parabenizar o Amargosa Urgente por estar sempre aqui atento a essas questões, mas eu quero destacar aqui que a gente foi vitorioso na última eleição. E vamos ser vitorioso no segundo turno, elegendo Dilma. Então isso, infelizmente, causa problemas, né? Causa distúrbio mental. Muita gente, quando perde, aí fica assim, com os parafusos soltos na mente. Então a gente vamos para frente, vamos lutar e a gente vai ser vitorioso. Muito obrigado, presidente.